Boa noite. Estou aguardando aqui a Alexandra para nossa live de hoje do Germinar com você. A Alexandra já está chegando. Boa noite, Duda. Boa noite, pessoal. Agora sim, agora não é um teste, agora a gente vai começar a nossa live. Boa noite, todo mundo chegando. Estou só aguardando a Alexandra. Eu sou Elisa, sou facilitadora do programa Germinar em Minas. Vou estar essa noite com vocês aqui, ajudando a mediar essa conversa com a Alexandra. A Alexandra, que é aconselhadora biográfica e vai estar contando um pouquinho mais pra gente da biografia humana e hoje dos setênios dos 3 setênios do meio, né, que a gente diz, de 21 a 42. Então tem que ficar de olho aqui e ver a Alexandra chegando pra... E aí, pessoal, que bom ver todo mundo. Ana, Daniel, TT. Ei, quem que tá falando aqui? Eu não consigo ver o nome, que fizemos o Germinar juntas. Gente, que sucesso! Ei, Helder, boa noite. Márcia, sim, Márcia. Alexandra chegou. Que bom te ver aqui, Márcia. Bem-vinda. As iniciativas do Germinar. A Alexandra já apareceu, tô chamando aqui, vamos ver se ela já aparece pra gente. Falta um minuto pra... Ei! Boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Que bom, está ótima a conexão, espero que continue assim. Então, pessoal, nosso horário, falta alguns segundos aqui no meu relógio para dar 8h08. Então, boa noite todo mundo, sejam muito bem-vindos. A gente está começando hoje, é a segunda live desse mês de julho. A gente está no 3º mês das lives do Germinar com você. Essa é uma iniciativa do Germinar em Minas. O Germinar, para quem não conhece, ele é um programa de autodesenvolvimento em grupo que acontece em imersão. Então, a gente não está tendo a realização do programa Germinar agora, durante a pandemia. E há muito tempo a gente, né, tinha essa expectativa de trazer o Germinar para o mundo online de alguma forma. E isso acelerou esses projetos. Então, a gente começou aí, esse é o 3º mês. A gente tem conseguido ter encontros semanais com temas que permeiam o Germinar, com vários convidados do Germinar e de fora. E tem sido uma experiência muito rica, a gente está tendo muito retorno, assim, e bem feliz de colocar isso no mundo, né? E pessoas que há tanto tempo a gente não vê chegando, pessoas que estão próximas aí também mantendo essa chama acesa, não só do Germinar, mas de outros contatos nossos, assim, tem sido muito gostoso. E aí vou só contar um pouquinho aqui, desse mês. O que a gente já fez, então, né, no Germinar com você? A gente começou pelo autoconhecimento e autodesenvolvimento, foi o tema do nosso 1º mês. O 2º mês a gente já entrou na biografia humana, né, que é uma infinidade de assuntos que a gente tem um desafio, né? A Alexandra sabe como que em 1 hora a gente vai conseguir passar tanta coisa. E no 2º mês, então, a gente falou da biografia, mas foram retratos da biografia humana. E agora a gente entrou nesse mês realmente passar por toda a biografia, né? Cada setênio. Então a gente chamou de Tecendo o Fio da Vida. Semana passada tivemos a Amanda Rocha trazendo os 3 primeiros setênios, de 0 a 21. Hoje estamos com a Alexandra, que vai passar de 21 a 42, essa fase, né, da luta, lutando para ser eu mesma. Depois teremos a Angélica, falando de 42 a 63. Depois teremos a Berenice, falando após os 63, isso sempre às quartas, às 8h08. E como esse mês tem 5 semanas, tem 5 quartas, a gente tem um bônus que vai ter ainda mais uma 5ª live esse mês com a Fernanda Camarano, falando sobre biografia e saúde, no dia 29. E no último sábado do mês, a gente tem sempre uma vivência. Então, essa vivência vai ser feita com a Luciana Paulo Pinheiro,
A gente vai estar com ela no sábado, dia 25. E a proposta ela vai trazer uma vivência baseada muito nas artes, né? Ela trabalha muito com arte, que vai ser um caminho de arte e meditação, olhando para a nossa biografia. No dia 25, no sábado de manhã. E aí a gente depois divulga essas informações todas certinhas. Mas, para a gente começar aqui hoje, então, isso tudo que vai estar nos nossos contatos, no Germinar Minas. E aí, então, o programa Germinar, eu falei um pouquinho, né, dessa questão de ser esse programa de imersão, e a gente trabalha com autodesenvolvimento e autoconhecimento, e é um trabalho que acontece no grupo, então a gente se reconhece no grupo e aprende e se desenvolve em grupo. E a biografia humana, ela é o carro-chefe, né, desse caminho do autodesenvolvimento, desse autoconhecimento, e a gente começa a entrar nesse assunto e ele nunca se esgota, né? Então, a gente está tendo agora a oportunidade de, nesses 2 meses, aprofundar um pouco mais em partes da biografia. Então, assim, todo esse conteúdo fica disponível para vocês, né, pelo Instagram do Germinar Minas, para rever, para voltar. E hoje a gente pode tentar interagir aqui também. Quem tiver dúvidas, questões, vocês podem ir colocando no chat. Temos outros facilitadores do Germinar apoiando aí também, que podem ir respondendo pelo chat. E eu vou tentar ir lendo e ajudar aqui a trazer as questões para a Alexandra. Então, antes de passar para a Alexandra, eu vou só me apresentar, né, oficialmente agora, que já temos bastante gente aí entrando, temos 62 pessoas agora. Eu sou Elisa Alckmin, sou facilitadora do programa Germinar desde 2012. Tenho carregado esse impulso aqui em Minas desde então, né, com muita alegria do que a gente já conquistou aqui em Minas, quantas turmas e quantos facilitadores nós temos hoje aqui. Eu tenho 38 anos, então estou bem no meio dessas crises e dos assuntos que a Alexandra vai trazer hoje, então estou bem contente de estar aqui para ouvir isso e poder comentar também. Eu tenho 2 filhos, que são a Ana e o Pedro, e falei a minha idade. Isso. E a gente faz também uma audiodescrição aqui, para quem não pode nos ver, né? Então, só para vocês saberem quem é a Elisa, sou mineira, estou aqui falando da minha casa, do meu escritório. Estou com uma blusa preta, sou loira, tenho cabelo assim um pouco mais abaixo dos ombros, a pele clara. E aqui no fundo tem alguns quadros da Ilma Clint, bem inspiradores, coloridos, que me apoiam aqui. Aí só esqueci de contar também da Economia Viva, além de facilitadora do Germinar, hoje eu atuo também como consultora e coaching pela Economia Viva, né? Esse olhar da antroposofia também através da economia. É isso então, vou abrir para você, Alexandra, por favor, se apresente aí. Bem-vinda, obrigada por estar com a gente essa noite. Gente, obrigada. Eu que agradeço, estou super feliz. Várias razões. Primeiro, porque o Germinar Minas, eu acho que pegou assim, né? Botou nos papeizinhos, biografia humana, 3 primeiros setênios, depois 21 a 42 e jogou num caldeirão, aí jogou uma porçãozinha lá e saiu tirando os nomes das pessoas que viriam fazer essas lives e tirou um time assim de primeira, um pessoal de Minas maravilhoso. A única mineira assim emprestada sou eu, porque na verdade eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro. Mas como toda a minha trajetória foi fazer formação biográfica na Escola de Minas, com a Angélica e a Berenice, que são as 2 próximas lives, né? Depois da aula na formação biográfica de Minas, fui professora da Amanda, que agora é uma colega de profissão maravilhosa. E tem a Fernanda Camarano, que é uma grande amiga, que é mineira também lá de BH, e Lu Pinheiro também, que é maravilhosa. Então, vocês fizeram assim uma mágica e fizeram um time lindo, assim, muito especial. Pelo menos todo mundo assim que me formou ou de alguma forma eu influí na formação. Então, Lu Pinheiro super... Mesmo, assim, isso é privilegiado, esse mesmo aqui, tá? Então, eu quero agradecer por ter sido escolhida para fazer parte desse timaço e pelo convite, tudo que o Germinar Minas está fazendo. Bom, vou fazer minha apresentação, audioapresentação. Eu sou Alexandra Metrô, né? Eu tenho 49 anos, vou fazer 50 em outubro, então estou virando meu setênio, mas é já
já na live que a Angélica vai dar, né? Na próxima, que ela vai falar dessa idade. Eu sou de pele morena clara, com cabelo castanho, só que eu tô grisalha já. Então eu tenho uns reflexos que não são dourados, eles são prateados, né? Então, reflexos lunares. Tô de rabo de cavalo, e uso óculos para enxergar de perto, então vou ficar usando óculos a vivência inteira. E atrás de mim, ó, tem um quadro da minha mãe, que também é inspirador. Não é da Ilma Clint, mas é da minha mãe, ela que pintou. Que a gente tem uma casa de artista. Tá legal a minha conexão, Elisa? Tá legal. Dá para me ouvir bem? Pode seguir. Então, estou super feliz também porque eu estou vendo um monte de gente conhecida, assim, gente que fez parte da minha biografia. Super obrigada por estarem aqui também com a gente. E aí, começamos? Então, vamos começar. Aí, então, a gente já teve, né, essa primeira live da biografia com a Amanda, que foi semana passada. Então, não sei se a ideia talvez seja só retomar um pouquinho assim, né, rapidamente o que passou. Mas quem tiver curiosidade pode entrar lá no canal do Germinar Minas e assistir com detalhes. E, gente, super vale a pena. Foi uma delícia, super divertido ouvir a Amanda, ela contando, né, os casos. Super recomendo para quem não viu ainda. Então, para fazer um resgate, assim, o que o Germinar Minas fez? Ele pegou a biografia humana e está trazendo esse saber a partir de grandes blocos de setênios, né? Então, o primeiro grande bloco de setênio, nesse arquétipo geral da linha da biografia humana, é o grande bloco que a Amanda falou, que é de 0 até 21 anos. São 3 setênios. Setênios são ciclos de 7 anos, né? E aí, nesse primeiro grande bloco, a gente cresce, a gente tem a formação da nossa corporalidade, né? Orgânico-biológica. Depois, eu vou falar desse grande bloco que a gente chama do bloco do meio, que é o bloco da luta, que são esses 3 setênios em que a gente está desenvolvendo esses nossos aspectos anímicos, psíquicos, de luta no mundo, né? De como que eu me coloco no mundo e recebo o que o mundo traz para mim. E na semana que vem, a doutora Angélica vai falar sobre o grande bloco de setênios de 42 a 63 anos, que são os 3 setênios do desenvolvimento individual, da individualidade, da espiritualidade, né? Da minha individualidade espiritual, isso que é só meu. E aí a gente tem como arquétipo geral que a gente até os 63 anos está desenvolvendo esses 3 grandes aspectos, né? O aspecto corporal, biológico, o aspecto anímico e o aspecto espiritual, individual. E depois disso, a Berenice vai trazer uma fala super linda, porque depois dos 63 anos a gente tem um monte de possibilidades a partir do momento em que a gente desenvolveu tudo isso. Mas a gente fica um pouco liberado do arquétipo geral, das leis gerais da biografia. E aí a gente vai atuar a partir de nós mesmos. Quando a Amanda trouxe os 3 primeiros setênios, ela falou que no primeiro setênio tem três características principais que a gente adquire, né? Que são o andar, o falar e o pensar, nos 3 primeiros anos da criança. E aí, essas três qualidades, elas trazem para a gente uma imagem linda de como que são esses 3 grandes blocos, de como que é cada setênio, cada 3 setênios. Então, porque é como se a gente tivesse essa imagem se ampliando e se metamorfoseando, o que acontece naquele micro da criança, o que ela conquista naquele micro no andar, o que ela conquista naquele micro quando ela conquista o falar, o que ela conquista naquele micro quando ela conquista o pensar próprio, ela conquista de forma macro no grande bloco de setênio da corporalidade, de 0 a 21 anos. Depois ela conquista, então ela como que metamorfoseia essa conquista do andar para uma conquista de toda essa corporalidade, desse crescimento de corporalidade. Quando a criança anda no primeiro ano, ela conquista o espaço físico dela. E até os 21 anos a gente está conquistando ou aprendendo ou se munindo daquilo que a gente precisa para que o nosso corpo cresça, para que dentro desse corpo crescido e desenvolvido a nossa individualidade, a nossa alma se expresse plenamente. Então, esse andar
primeiro grande bloco que a Amanda trouxe, ele é metamorfoseado nessa conquista desse espaço físico em que a criança e o adolescente vão conhecer o mundo e crescer a partir disso que ele aprende, que chega até ele, desse conhecimento do mundo. Depois, no falar, quando a criança aprende a falar, no segundo ano de vida, ela vai conquistar o espaço social. Então, porque ela escuta, ela imita e ela aprende a falar. Aí o que chega para ela, então, né, ela conquista essa possibilidade de se comunicar com os outros, de fazer essa troca nas relações. É uma conquista de relações. Então, eu inspiro aquilo que me vem do mundo e eu expiro algo a partir de mim que eu aprendi com isso. Isso vai se metamorfosear nesse grande bloco de setênios que eu vou falar hoje, nessa capacidade da pessoa, entre os 21 e os 42 anos, ela conquistar o seu lugar no mundo através das suas relações. Então, ela vai receber o que vem do mundo, né, nas relações com o mundo, nas relações sociais, nas relações com a família, nas relações com o trabalho, e ela vai expirar isso de volta, ou ela vai expressar de volta o que a alma dela traz. Então, a gente vai estar sempre nesse momento de conquista também de um espaço social, só que agora a partir dela própria, porque ela já é um adulto, né? Esse aprendizado do falar se metamorfoseia nessa grande troca para se colocar no mundo e para conquistar a sua própria individualidade. E depois, quando... Fala. Não, assim, eu queria só comentar o tanto que é interessante isso, porque assim, são ritmos que se repetem ao longo da biografia, né? Então a gente viu a Amanda trazendo de uma forma, você está trazendo de outra, e quando a gente for olhar o terceiro bloco, ele se repete ainda ou de outra forma, metamorfoseado. Isso, né? De eu inspiro do mundo, eu recebo do mundo, eu aprendo a trocar com o mundo, eu devolvo para o mundo, né? Então eu vejo isso assim, muito forte se repetindo ao longo da biografia e continua, né? Assim, isso vai se repetindo. Continua. E foi interessante porque a Amanda falou ao contrário do que eu estou falando, né? Ela falou do grande para o pequeno. Então ela falou, quando a gente tem esse grande bloco e tal, a gente está aprendendo. Mas como a vida é muito generosa, quando a gente tem o primeiro setênio, a gente está aprendendo. Como a vida é muito generosa ainda, na primeira parte do primeiro setênio, nos 3 primeiros anos do primeiro setênio, a gente está aprendendo. Então, eu estou fazendo um pouco o caminho inverso. Então, o que acontece? Isso que acontece no micro, com uma consciência infantil, isso se repete, mas isso não é que isso se repete igual, isso se metamorfoseia de acordo com a consciência que cada pessoa está em cada idade. E aí esses são grandes arquétipos, né? Esse pensar vai se metamorfosear em como a pessoa vai se colocar no mundo a partir dela mesma, né? Essa conquista desse espaço individual, que é pensar, eu agora penso por mim mesma, está dentro de mim, só eu, né? Então, eu conquistei esse espaço individual, isso lá, entre 42 e 63, é como que eu, a partir de mim, expresso no mundo aquilo que quer vir da minha individualidade, como que eu dou para o mundo aquilo que eu desenvolvi, só que a partir da minha individualidade, dos meus princípios, dos meus valores. Então, a gente agora hoje eu vou falar desse grande bloco de 21 a 42 anos, também, né, dentro de cada um desses grandes blocos, a gente tem que o primeiro desses 3 setênios, né, ele também é algo que tem mais a ver com um crescimento físico, com um aprender. O segundo setênio desse grande bloco, ele tem algo que tem mais a ver com esse trocar, né, nas relações. E o terceiro setênio desse grande bloco, ele tem algo que tem a ver com essa expressão da individualidade no mundo, numa doação, uma devolução daquilo que eu aprendi, que eu lutei para o mundo a partir de mim, então, né? Tá, então, aí a gente começa esse grande bloco de setênios com uma crise, porque a cada 7 anos a gente passa por crises, arquetipicamente. Nem todo mundo percebe as crises da mesma forma. Então, aquilo que pode ter sido uma crise muito forte para mim, pode não ter sido uma crise para a Elisa na mesma idade, né? Mas
pela imagem, né, pela lei biográfica, a gente passa pela mesma fase. Só que como eu sou um indivíduo e a Elisa é outro, a Elisa vai passar de um jeito e eu vou passar de outro. E nós, que estudamos a biografia e que fazemos o trabalho biográfico, né, o aconselhamento biográfico, a gente ajuda a pessoa a perceber como que a individualidade dela se relacionou com cada uma dessas crises e com cada uma dessas fases. E aí o que ela quer fazer com isso, a partir disso. Aí essa grande crise que ocorre aos 21 anos é uma crise que a gente chama de crise da identidade, né? Porque agora eu sou um adulto e agora eu ajo a partir de mim, né? Eu tenho que ter responsabilidade pelos meus atos. Eu sinto isso internamente e o mundo pede isso de mim. O mundo já pede isso um pouquinho antes, porque agora a gente está com a maioridade civil aos 18, a pessoa vota com 16, tem um monte de coisas que o mundo já está puxando antes. E que o desenvolvimento da consciência também está se adiantando, né? Não é só o mundo, mas a gente está tendo aí alguma coisa que está acontecendo antes um pouco da lei arquetípica, mas de fato, aos 21 anos é quase que assim, e agora, né? Tem gente que já está casando, hoje em dia menos, mas na geração da minha mãe casou e eu nasci, ela tinha 21 anos, né? Então, tem gente que já está trabalhando, as pessoas já escolheram alguma faculdade ou algum trabalho. Então, assim, agora o mundo exige que a gente tenha essa identidade. Eu tenho uma identidade civil no mundo. E o mundo me cobra e eu me cobro. Só que eu ainda estou naquela fase que, assim, tá, eu quero ser eu e eu quero ser responsável pelos meus atos, mas é tão bom se eu puder ainda ter um respaldo, né? Se eu puder ainda um pouco ser adolescente, né? E viver as farras que eu gosto de viver e sei lá, e se de repente tiver alguma coisa, ter um respaldo para me trazer um calorzinho, meu pai está aqui comigo e, tá bom, eu enfrento isso, mas é bom saber que ele está aqui, né? Então essa é uma crise que as pessoas passam, umas pessoas sentem mais, outras pessoas sentem menos, mas a gente tem essa transformação na biografia. Agora eu sou eu e eu estou por minha conta, né? E esse setênio entre 21 e 28 anos, ele é ainda um pouco parecido com o setênio entre 14 e 21, que a Amanda trouxe, porque é um setênio em que a gente quer experimentar muitas coisas, a gente quer fazer muitas coisas, a gente quer ter muitos amigos, a gente quer ir para farra, a gente quer estudar, a gente quer ir para a faculdade, a gente quer viajar, a gente quer tudo, né? E a gente dá conta. E a gente dá conta. Para sair, beber, ir para a festa, trabalhar no dia seguinte, ir para a escola e para a faculdade. A gente aguenta alguns anos esse ritmo, né? Esse ritmo. Agora que a gente tem 50 quase, né? A gente quer... Ops, cadê aquela força? Mas é muito raro, assim. É só se for muito necessário e muito importante, né? Então, vai virando uma coisa, assim, essencial, né? Mais para frente. Tá, eu quero fazer isso, mas tem que ser muito importante. Não é mais assim o tempo todo. Mas nessa fase, entre 21 e 28, eu quero tudo, né? E eu posso tudo, como você falou. Então, eu tô ali, eu sou o rei do mundo. Não tem tempo quente, né? E aí a gente muitas vezes, imprudente. A gente faz coisas que não deve. Mas a gente está experimentando o mundo ainda. E é nessa experimentação que a gente vai aprender. Tem uma diferença entre a fase de 14 e 21 anos, porque agora tudo aquilo que eram sensações e representações mentais que eu fazia do mundo viram vivências internas íntimas, muito profundas, e eu posso então aprender com elas a partir da minha própria alma ou do meu próprio eu. Então isso passa a ter um peso interno muito grande. Antes era uma coisa um pouco mais fora, eu buscava ideologias, eu buscava religiões, eu buscava me juntar com fora. Agora, isso eu continuo experimentando, mas isso tem uma vivência interna muito profunda que eu vou elaborar e vou transformar isso num aprendizado individual, interior, né? Íntimo, só meu. E vou fazer as escolhas a partir dessa vivência íntima e não tanto a partir do que o fora me chama, né? Então, nessa fase, a gente tem esse grande período de experimentações, a gente tem muitas habilidades técnicas e a gente pode, então, ser muito solicitado e querer fazer muita coisa. A gente precisa de um reconhecimento, né? A gente quer começar, então,
a buscar, um dos arquétipos que a gente olha para esse setênio tem a ver com a busca do lugar. Eu busco o lugar ao qual eu pertenço, né? Então eu estou ali nessa luta e nessa experimentação, mas para isso, para ver qual é o meu lugar, né? Aonde que eu me coloco bem, né? Aonde que os meus talentos estão bem colocados? Então eu fico nessa busca do lugar. E também com relação a isso que eu falei antes, que repete um pouco, né, o terceiro setênio, das experimentações e tal, a gente tem um outro arquétipo que a gente fala, é que nessa fase o ser humano parece um centauro. E o centauro é aquele ser que tem corpo de cavalo e tórax e cabeça de homem, né? Ele é até o símbolo do signo de Sagitário. E ele tem ele aponta uma flecha, um arco com uma flecha para o alto. E aí, então, esse setênio, ele tem essa característica de uma tensão interna, de uma divisão, de um conflito interno entre esse ser, esse indivíduo que quer se colocar como um homem responsável, que quer buscar suas metas, que quer começar a ter um lugar no mundo em que ele de fato atua, e esse ser que ainda é meio adolescente, que ainda quer ir para farra, que ainda quer, né, correr com os amigos e que ainda quer ir ser um pouco regido pelo fora, pelo que interessa, né, pelo que chama ele fora e tal. Então, esse centauro que está aí um pouco nesse lugar entre os instintos animais ainda, ou os desejos, simpatias, antipatias, tudo aquilo que pode me levar para fora, né, esse cavalo em liberdade que corre ao vento, mas esse homem que está ali, assim, que de repente fala, não, para aqui. Né? Só que ele ainda não é um homem inteiro que tem as rédeas do cavalo, ele é metade do corpo dele é cavalo. Então, de vez em quando, essa animalidade, né? essa parte mais instintiva, ou que está mais atrás dos desejos, ela ganha e leva ele embora. Né? Essa imagem ajuda muito, assim, para mim é muito forte. Esses arquétipos, quando a gente traz as imagens, ajuda muito, né? A pensar. A gente fala, eu penso como gente, já sinto, ele está muito misturado, mas ainda age como um cavalo, né? Age passando por cima dos outros em busca daquilo que ele acredita que é o que ele precisa naquele momento, né? Tem que experimentar, tem que conquistar, tem que chegar naquilo. Então, às vezes o prazer pelo prazer, ou essa sensação de eu posso tudo, e aí passa por cima mesmo, né? Então é uma coisa assim que não tem muito uma racionalidade que diz para ele, não, isso é legal, isso não é legal. Só depois, no dia seguinte, é que ele vê, putz, não devia ter bebido tanto, por exemplo, né? Que a gente até faz isso até muito mais para frente, mas assim, nessa fase a gente faz muito isso, né? Cada um no seu âmbito, no seu aspecto. Essa fase, né? Ela tem uma idade importante, que é os 24 anos. Quer dizer, todas as idades são importantes, mas por volta dos 24 anos, a gente tem aí talvez um chamado para olhar para a minha profissão, e normalmente esse jovem já saiu da faculdade, ou ele já está ali em alguma relação mais séria, né, de relacionamento mesmo amoroso, talvez formando uma família, talvez trabalhando, porque tem uma necessidade familiar, né, de trabalhar e de ajudar ou de sustentar uma família. Então, mas por volta dos 24 anos pode ser que surja aí uma percepção de, será que eu estou na profissão certa? Será que esse caminho, né? Tem uma coisa assim de chamado vocacional que fala. Então pode ser que as pessoas percebam isso na sua própria biografia ou não. Às vezes estava muito bem encontrado e não teve nenhuma dúvida e estava tranquila com isso. E aí depois a gente termina esse setênio aos 28 anos, com uma crise que se chama crise dos talentos. E essa crise, ela é uma crise bastante importante. Eu mesma... Essa é forte. Eu lembro bem. Eu lembro bem, a minha foi bem forte também. Então, essa crise dos talentos, ela pode ser muito forte, né? Ela pode ser muito profunda, ela pode ter uma sensação assim de morte bem profunda, porque está perto aí com uma passagem de Saturno pelo céu, do ciclo de Saturno, que é de 29 anos, né? E aí o pessoal que estuda astrologia, ou o pessoal que estuda os aspectos da astrosofia, na antroposofia,
vê que Saturno traz esse peso, né? Essa profundidade. Então, essa crise pode ser muito profunda. Mas essa crise fala muito, porque o que acontece? Quando a gente está nos 3 primeiros setênios, a gente está recebendo, né? E aí a gente tem toda essa formação corporal que a Amanda falou. Aos 21 anos, com a crise da identidade, assim, o meu eu chegou, o meu eu pode penetrar nesse corpo que está todo formado. Ele está pronto para receber essa individualidade inteira, plenamente. Só que essa individualidade inteira, plena, quando ela, de fato, penetra tudo, ela já estava aqui, né, claro, desde que eu nasci, eu estou com a minha individualidade, mas ela vai, aos poucos, permeando a nossa corporalidade, porque a nossa corporalidade não está pronta para essa consciência inteira, individual. Aos 21 anos, essa corporalidade está pronta para essa consciência inteira individual. Só que essa consciência inteira tem que aprender a viver no mundo, né? Então, isso acontece nesse período, nesse setênio de 21 a 28 anos. E aí, então, a gente continua recebendo, só que a gente continua recebendo, fazendo essa vivência interna, né? Essa elaboração interna. E aí, aos 28 anos, tudo isso que eu recebi e que eu comecei a elaborar, eu olho para isso, o que eu recebi da minha herança familiar, né, da minha hereditariedade, dos hábitos da minha família, da educação da escola, dos grupos que eu me inseri, dessas vivências internas dos trabalhos que eu tive ou da família que eu fiz. Então, eu olho para tudo isso e eu começo a ver agora, né? E além disso, eu trago talentos comigo, né? Eu sempre fui boa para desenhar, ou eu sempre fui boa para música. Então, esses talentos que são meus e que alguns que foram aprendidos, né, adquiridos em toda essa minha educação, em toda essa minha formação até os 28 anos, eu olho para isso faz parte como que assim de uma mochila, né, de algo que eu tenho comigo. E eu olho, só que nesse momento eu tô com esse eu já bem, essa individualidade já começou a atuar por ela própria. Então, ela percebe, ela vislumbra o futuro. O que é que ela quer fazer no mundo? O que o futuro pede dela, né? Quando ela faz esse olhar para o futuro, é como se passado e futuro se encontrassem. Então, aquilo tudo que eu enchi na minha mochilinha entra em contato, toca aquilo tudo que eu percebo que é o que eu posso fazer no mundo, que o mundo pede de mim e o que eu gostaria de fazer no mundo. E é isso que está na mochila. Esses talentos servem a esse futuro? Se eles não servem, eu posso tirar alguns. Não preciso mais disso. E algumas coisas, por exemplo, que são da minha mãe, da minha avó, do meu pai, da minha tia, da minha professora, eu posso olhar para isso e ver, isso aqui é muito legal, eu acho que serve para esse futuro. Mas eu tenho que fazer, mas isso ainda é do meu pai. Como que eu faço isso ser meu? Como que eu me aproprio disso e isso passa a ser uma capacidade, uma habilidade própria da minha individualidade? Agora, essa outra coisa aqui que eu ganhei da minha avó, acho que isso não serve mais não, né? Essa herança, sei lá, italiana, muito espalhafatosa, de repente eu posso dar uma diminuída nisso, né? Então, isso tudo que a gente tem nesse arcabouço, né? A gente olha e vê o que disso eu quero fazer, realmente me apropriar para levar para esse futuro que eu percebo que eu quero construir, que eu posso construir. E o que mais que eu vou precisar, né? Porque tem capacidades que eu ainda vou ter que desenvolver. Uhum. Então, essa é uma crise bem forte, bem importante, assim. E no meu caso, assim, também teve uma clareza muito grande de que eu não estava no caminho que eu deveria estar, né? E aí também tive uma coragem muito grande de largar tudo para cima, porque você ainda está muito jovem, tem tempo assim, de reconstruir toda uma carreira, um caminho, né? Se reinventar, ou vai mudar de curso, vai aprofundar, vai buscar outro trabalho. Eu acho que a gente ainda tem muita coragem, muita energia, né? Para querer começar do zero, assim. Isso, a palavra é essa. Se bem que tem gente que já fala assim, ai meu Deus, mas eu já tô velha, assim, né? Tem de tudo, assim, porque cada um tem uma percepção individual muito própria, né? Mas assim, com 28 anos você ainda tem muita coragem e você ainda percebe que tem mais vida do que já passou de vida, né? Eu também tive uma crise muito forte e essa coisa da busca do lugar para mim foi bem complicada, porque eu fiz a minha primeira faculdade, foi uma faculdade de biologia.
E eu sempre gostei disso, eu sempre quis fazer isso, mas eu não me encontrei ali, não era o meu lugar. E aí, só que eu não sabia o que fazer. Então eu não largava essa faculdade, né? Eu não tinha coragem de dar esse passo, porque o que eu ia fazer se eu largasse aquilo? Com 27 anos eu encontrei antroposofia, fui fazer pedagogia Waldorf, mas eu também sabia que eu não ia ser professora de criança. Mas assim, aquela coisa, antroposofia, aquilo falou muito fundo para mim, né? Aí, quando eu estava no meu ano em que eu ia fazer 28 anos, eu entrei para a faculdade de Direito. Mas também porque eu não sabia o que eu ia fazer e o meu pai é advogado. E aí foi quase que um resgate biográfico, que eu só sei disso hoje. Ainda não era o meu lugar. Então, essa busca do lugar, isso é sempre muito individual. Pode ser que a pessoa esteja atrasada em determinados aspectos, ou que ela esteja adiantada em determinados aspectos, né? No meu caso, a minha busca do lugar demorou muito. Ela ainda foi lá para frente. Eu só achei mesmo o meu lugar por volta dos 35. E aí depois eu corri para as outras fases, né? Para conquistar o meu lugar, que é a fase que a gente vai entrar agora, né? E aí uma coisa que aconteceu na minha crise de 28 anos, eu estava numa crise muito grande, porque eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. E aí eu já estava na formação em pedagogia Waldorf e eu fui fazer um workshop biográfico no meu aniversário de 28 anos. Fui participar de um workshop biográfico, eu não sabia o que era isso, não tinha a menor ideia. E eu fiz esse workshop biográfico e fazendo isso eu pensei, meu Deus, eu acho que trabalhar com isso deve ser muito legal. E quando eu acabei, o workshop, estava lá, assim, né? Mas quando eu acabei o workshop e eu tentei buscar a formação biográfica, nessa época você não podia fazer antes dos 30. E aí eu tive que esperar. E aí eu esqueci completamente. E aí fui fazer outras coisas na vida. Então fui fazer a faculdade de Direito, eu me formei como advogada. Aí a gente já pode falar do próximo setênio. No próximo setênio, então, a gente começa com essa crise dos talentos. E esse setênio, agora, que é o setênio do meio, que é o setênio que vai repetir o andar, né? Ou seja, a gente vai falar das relações, das trocas no mundo. É um setênio em que agora a gente não busca mais o lugar, eu meio que já achei o lugar. Eu agora quero conquistar esse lugar. Eu tenho esse lugar, só que nesse lugar tem relações, tem pessoas, tem coisas acontecendo, tem processos. E eu tenho que, então, aprender isso e me expressar, me colocar diante disso, né? Eu tenho que fazer essa conversa com as relações e com os processos que acontecem nesse lugar que eu escolhi, né? Que eu encontrei. E aí você está, então, nesse setênio entre 28 e 35 anos, fazendo essa troca, essa conversa, essa dança entre o que você é e o que o mundo pede de você, né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque o que você é e o que o mundo pede de você tem alguma coisa minha interna que é um encontro muito particular, que é o encontro da minha parte feminina com a minha parte masculina. Então, eu nesse setênio faço um encontro de algo que é a minha... Eu sou mulher, né? Então, eu tenho uma parte masculina que é, digamos, mais inconsciente, mas que tem qualidades, né, arquetípicas do masculino e eu tenho essas qualidades corpóreas do feminino. Mas a gente tem essas qualidades dos dois arquétipos, tanto do masculino como do feminino. Um mais ligado com a objetividade, com a racionalidade, com fazer no mundo. E o outro mais ligado com uma conexão mais cósmica com o mundo, com uma conexão mais de sentimento, mais de índole, mais da maternidade, né? Embora eu não seja mãe, não sou mãe, mas assim, a mulher tem uma coisa do cuidar, do cósmico, do maternal, né? Do acolher. E o homem tem mais uma coisa de objetividade. E o que acontece na nossa sociedade hoje em dia, que é bárbaro, é que isso está se expressando das duas formas, né? Os homens e as mulheres estão expressando as duas qualidades já no mundo, já desde cedo. Existe uma preocupação muito grande com isso, né? Com as mulheres irem para o mundo e com os homens serem homens mais sensíveis, mais de casa. Então, assim, esse contato com essas duas partes que cada um de nós tem, isso já está acontecendo já na educação das crianças. E é bem interessante, porque agora, entre 28 e 35 anos,
É a hora que eu tenho que olhar para essas duas partes e fazer uma espécie de equilíbrio entre a minha razão e objetividade e a minha índole, né? Então, essa conquista do lugar também é essa conversa com o mundo do fora, com o dentro, né? Essa conversa, eu falo e eu escuto, e aí eu respondo e eu escuto, mas também é uma conversa interna, né? Quem é que precisa falar agora? É mais a minha mulher. Quem é que precisa falar agora? É mais o meu masculino. Então, essa conversa permanente em que eu tenho essas duas partes, como se fosse o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Se integrando nesse setênio. Bem legal isso. É bem legal isso. Então, esse é o setênio em que a gente faz essa integração. Quer dizer, arquetipicamente, a gente deveria fazer essa integração, né? Porque o que acontece é que se eu não integro ou se eu não percebo essas minhas partes, isso pode causar problemas nos meus relacionamentos externos. Porque eu posso passar a vida inteira procurando um homem, né? Procurando no meu marido, que está aqui me assistindo ao vivo e a cores, as características desse masculino que eu tenho que desenvolver em mim. E aí isso vai ser uma frustração para nós dois sempre, porque eu vou estar procurando algo que é meu, que não é dele. Não vou estar vendo o meu marido como eu poderia ver. Isso independe completamente do tipo de relação marital que você tem. Não importa se você é casado com uma pessoa do mesmo sexo, se você, né, é um transgênero, porque todo mundo tem essas duas partes dentro. Então, o que eu vou procurar do masculino no outro, o que eu vou procurar do feminino no outro, na verdade, é algo que eu posso encontrar dentro de mim mesmo. E se eu encontro, eu posso olhar para o outro como ele é, né? Sem tentar buscar alguma coisa que está faltando em mim. Isso, e tem a ver com o que você trouxe no início, assim, né? O setênio dessa busca, mas é uma busca que ela começa a ser interna, né? Eu não estou buscando lá fora, só no mundo. Eu começo a olhar para dentro, tentar me entender, me reconhecer, as minhas forças, essa integração dentro de mim. Exatamente, né? Tem a ver com essa coisa do passado e do futuro, né? Então, assim, tudo isso é como que eu começo a integrar cada vez mais essas minhas qualidades que eu adquiri, que eu desenvolvi e as que eu quero vir a desenvolver, as que eu posso entrar em contato. Né? Uhum. Olha, eu estou olhando aqui, tem tantos comentários, tem vários depoimentos das crises, dos 28, da mochila, virar a mochila de cabeça para baixo, ressignificar tudo. Então tá muito legal, mas eu não estou conseguindo acompanhar tudo e trazer as perguntas. E preocupado, o nosso tempo faltam 20 minutos. Então, assim, sim, então vamos passar. E aí, se der, depois eu faço alguns comentários aqui. Eu só queria pontuar ainda nesse setênio que, assim como o setênio anterior a gente fala do centauro, agora a gente fala do cavaleiro, né? E eu gosto muito de trazer uma imagem assim que todo cavaleiro ele busca uma conquista para uma dama, né? Sempre tem uma dama no castelo ou naquelas arquibancadas onde eles ficavam assistindo aqueles jogos entre os cavaleiros, e a dama está com uma prenda para o cavaleiro. Então, assim, essa união daquilo que é essa objetividade, essa luta no mundo, com essa essência mais cósmica, essa essência mais feminina, essa essência mais do cuidado, da atenção que a mulher tem, né? Então, e aí a gente termina esse setênio com uma crise também. Cada vez as crises ficam mais difíceis de serem percebidas, porque elas são cada vez mais internas, mas a gente termina com uma crise que a gente chama de crise existencial. E a crise existencial é aquilo que a gente se pergunta mesmo, qual que é o sentido da minha existência? É muito comum as pessoas perceberem isso nesse momento. Aí, entre 35 e 42 anos, a gente vai ter, então, a gente já buscou... Fala. Tem muitos pedidos para falar da fase crística e dos 33. Eu acho que você podia passar por isso aí antes de... Tá. Então, antes disso, assim, super importante a idade que a gente tem entre 30 e 33 anos, né? 31,5 dentre esse arquétipo geral da biografia, que são as leis biográficas até os 63, né? 31,5 é a metade, né? A gente chegou no máximo da encarnação e agora a gente vai começar a voltar para o mundo espiritual. O corpo vai começar a se desgastar. Entre 30 e 33, a gente tem uma grande imagem na qual a gente se inspira para falar dessa fase, que é a imagem da vida de Cristo, da vida do batismo até a ressurreição.
Porque quando a gente tem por volta dos 33, dos 30 anos, Cristo foi batizado aos 30, né? E aí, a partir do batismo, ele teve uma vida pública, né? Ele fez os milagres, ele apareceu, ele foi reconhecido. Aos 33, ele passou pela Semana Santa, foi morto e crucificado. Então, a gente pode tentar perceber na nossa biografia, e na minha biografia isso foi bem, bem marcante, que por volta dos 30 até os 33, mais ou menos, a gente vai ter esse momento de vida pública. E eu estava realmente trabalhando na Prefeitura do Rio, eu estava super bem, a gente tinha um projeto maravilhoso, eu era super reconhecida, estava ali com uma parceira muito grande, uma parceria muito grande com a diretora onde eu trabalhava. Aí foi depois dos 33, né? Mas aos 34 eu tive uma sensação de morte e ressurreição, porque assim, de repente aquilo não fez sentido nenhum para mim, e eu tive que largar aquele trabalho, e eu fiquei num buraco, porque aquilo era assim o máximo, né? E eu tinha um reconhecimento, e de repente eu não era mais ninguém, e eu não me via ali mais. Então eu larguei aquele trabalho. E aí você tem essa coisa que assim, você entra numa morte mesmo. E como é que você sai disso? Qual é a luz que vem no fim do túnel? E de repente alguma coisa acontece e você ressuscita. E aí no meu caso, a minha ressurreição, eu falei, vou ficar um tempo sem trabalhar, eu ainda estava terminando a faculdade de Direito, terminei a faculdade de Direito, vou voltar a estudar com afinco, antroposofia. E aí eu lembrei que eu queria fazer a formação biográfica. Então, no ano em que eu fiz 35 anos, eu faço aniversário em outubro, em agosto eu comecei a formação biográfica em Minas Gerais. E foi a reviravolta aí da minha vida, né? Foi quando eu encontrei o meu lugar. E depois eu saí correndo agora para conquistar o lugar e para consolidar esse lugar, que é a próxima fase. Então, entre 35 e 42 anos, a gente é um período para consolidar esse lugar. Eu já encontrei esse lugar, eu já conquistei esse lugar nas minhas relações, e agora eu vou começar agora que ele está conquistado, eu vou me expressar a partir de mim mesma. Então entra aí agora alguma coisa que a gente chama de alma da consciência, né? Mas que é uma autoconsciência, né? Então assim, eu começo a perceber o que eu quero colocar no mundo a partir de mim. E entre os 35 e os 42 anos eu começo a realizar isso. Eu começo a, como você falou no início, devolver para o mundo aquilo que eu aprendi, aquilo que me formou, né? E é um período que assim começa a antecipar o que vai vir na fase de 42 a 63 anos, que são fases realmente de colocação no mundo, de devolução para o mundo, né? Então, aí a gente começa então a fazer essa consolidação desse lugar. Alguém perguntou, passou rapidinho, eu vi se a gente não encontrou lugar ainda nessa fase. Assim, eu mesma não encontrei, né? Eu encontrei com 35, entre 35 e 42 eu comecei a estudar realmente e a conquistar esse lugar, e só a partir dos 42 é que eu comecei de fato a consolidar esse lugar. Então, ninguém está atrasado, ninguém está errado, ninguém está nada. Assim, é cada individualidade passando por essas fases. Agora, a partir do momento em que eu percebo isso, que eu tenho consciência disso, então, o que eu quero fazer? Porque acontece muito aos 28, como acontece também aos 42, das pessoas trocarem de profissão. Eu não troquei porque eu até então não tinha encontrado, né? Eu estava ali na busca. Eu não posso dizer que eu saí de uma coisa super sólida para ir para outra. Mas tem gente que, de repente, muda completamente. Dá uma virada. Você disse que virou aos 28, né, Elisa? Então, a pessoa dá uma guinada. Ela, não, tá bom. Eu até já consolidei meu lugar aqui, mas eu já vi que eu quero conquistar outras coisas. Ou tem alguma coisa que eu preciso que não está aqui e pronto, está na hora de mudar. Então, nunca tem um certo, um errado. Tem, tá bom, o que a minha individualidade quer fazer com isso que eu sei de mim até agora, né? E como que eu posso fazer isso? E aí a gente tem, então, esse período, né, da autoconsciência. A gente vai ter uma crise aos 37 anos, né? Que a gente chama de segundo nó lunar, que tem a ver com a posição da Lua, que eu não vou entrar nisso, só se tiver tempo, mas... Então, a gente vai ter, por volta dos 37 anos, um vislumbre, um incômodo de se aquilo, né, o que eu estou fazendo, o que eu estou colocando no mundo, está mesmo de acordo, né, se essas relações estão tão bem ajeitadas aí com relação, nessa busca, nessa
construção daquilo que eu quero botar no mundo, né? Porque aí eu já estou colocando alguma coisa no mundo, atrasado ou não, eu já estou colocando alguma coisa no mundo. Eu já vivi, talvez eu já tenha tido filhos, talvez eu já tenha tido um monte de empregos e tal. Então eu já estou colocando alguma coisa no mundo. E aí tem uma percepção de é isso mesmo, não é? Pode ser que alguns casamentos tenham crises e até terminem, podem ser que também empregos mudem, né? E aí, por volta dos 37 anos, então tem essa percepção assim do que eu quero fazer mais essencialmente, se está de acordo com o que eu estou fazendo ou não, e eu posso mudar ou não. Esse período de 35, fala, Elisa. Não, eu vou fazer uma pergunta, assim, que tem muitos comentários aqui, e tem uma questão assim, dessa idade certa também, né? Porque a gente fala 28, parece que é no dia que a gente faz 28 que tem que acontecer aquilo. E aí daí você Não, fala não é. 37, eu entendo assim, tem uma certa, assim, por volta dessa idade, né? Por Pode volta ser mais dessa cedo. idade. E além disso, a gente tem toda uma situação cultural, né, de sociedade mesmo, que adianta algumas coisas. Então, por exemplo, a crise dos 7 anos seria trocar dentes. As crianças estão trocando dentes com 5 anos. Então, assim, tem todo um ajuste aí também do período que a humanidade como um todo está passando, que pode deslocar um pouquinho isso para frente ou para trás, mas também cada individualidade vai estar um pouquinho para frente ou para trás em cada uma dessas coisas. E, de novo, pode ser que eu não perceba, pode ser que uma crise tenha sido muito forte para mim e outra não tenha, assim, 37 anos, eu não me lembro de ter tido crise, eu casei com 37 anos, foi, assim, eu não tive nada, eu estava super feliz na formação biográfica, eu casei, logo depois eu entrei para a faculdade de psicologia, então foi muito, eu não acho que eu passei, eu mudei um monte de coisa, mas eu não passei por uma crise assim, eu passei por transformações. Se a gente olhar que crise significa transformação, aí talvez a gente perceba transformações muito importantes nesses períodos ou em torno desses períodos, e não necessariamente crises chatas, crises de dor, né? Mas transformações. Então a gente pode olhar nos dois sentidos. E aí a gente então tem esse momento dos 37, esse grande período de 35 a 42 a gente chama da fase do andarilho, né? Porque daí sim, né? Eu parei de andar em cima do cavalo, né? E eu já estou com os dois integrados e eu ando com as minhas próprias pernas. Não é mais o cavalo que me leva. Nem ele me leva, nem eu mando ele ir para lugar nenhum. Eu agora ando com as minhas próprias pernas. Meus pés me levam. E é o momento de consolidar o lugar. Então agora eu já conquistei, eu consolido esse lugar. A partir dos meus próprios atos, a partir dos meus próprios tendências, é uma expressão própria, né? Então eu tenho esse lugar conquistado e assim, eu fui lá, eu subi a montanha e ali eu tenho um terreninho e agora eu vou construir a minha casa, que a minha casa vai ser diferente do que seria a da Elisa, né? Então é a partir de mim próprio. Que mais? Bom, por volta dos 40 anos a gente tem a famosa crise da loba, né? Aí a gente vai ter aí alguma coisa que tanto homens quanto mulheres vão passar, mas eu acho que isso fica mais claro com as mulheres, né? Por volta de 40, 42, que a gente vai olhar no espelho e a gente vai ver a face que a gente tem. Então a gente chama da queda das máscaras, da quebra das máscaras, né? Eu olho e assim, eu vejo isso fisicamente, porque eu vejo as rugas que eu tenho e etc. E eu, não, né, eu comecei a usar óculos por volta dos 40 e tal, mas eu vejo também internamente, assim, os papéis que eu assumo e que eu tô ou não estou de acordo com eles, e eu posso. E aí eu vou ter que fazer uma opção, né? Tem gente que opta por continuar passando maquiagem, mas tem gente que opta por, de fato, se colocar autenticamente no mundo. E agora, então, a crise que a gente vive é a crise da autenticidade, que é a crise que vai levar a gente para esse próximo bloco de setênio, como que eu posso ser autêntico, né? E aí, muitas Ninguém vai vezes ficar você... presa. Aí vai ter uma coisa de ficar preso no corpo físico, ou de viver essa tensão entre a alma, né, o físico e o espírito, ou de fato ir para a iluminação que eu digo assim, ir mais para uma essência espiritual individual, mas isso vem com a Angélica na semana que vem. Não percam a Angélica, não percam a Berenice, não percam a Fernanda Camarano e não percam o Lu Pinheiro. Muito bom. Ó, o pessoal tá preocupado de cair, mas a gente ainda tem 8 minutos, gente. A gente começou 8 e 8, então a gente pode falar mais um pouquinho. Bom, aí eu acho que o que eu tinha, assim, para falar, acho que é bom ter então, os...
Tivemos aqui muitas declarações de amor, live love, love, love. Alexandra com fã-clube aqui, da Trinos, da formação. Muito bom. Ai, que máximo. Reunida aqui. Ô, gente, eu tenho que falar para vocês que, assim, ter a Elisa como facilitadora é um presente, tá? Porque ela é minha amiga querida, né? Foi minha aluna na formação em Economia Viva, né? Minha companheiríssima de trabalho lá na Rede Economia Viva. Então, é um presente. Um presente essas lives. A gente não se cansa de ouvir da biografia, né? Assim, biografia, tem gente falando aqui, fiz a formação, tô revendo aqui, e sinto que tem que estudar tudo de novo, porque acho que nunca é suficiente, né? Quanto mais a gente lê, a gente escuta, a gente se conecta, é muito profundo, né? Eu escutando aqui, eu tô com 38. Então eu tô, assim, né? Passei esse 37, também não foi uma grande crise para mim, mas ele teve muito dessa ressignificação do meu lugar, né? Então fui fazer a formação em Economia Viva com 35, formei com 37, agora mudando toda essa carreira, assim, continuo na antroposofia, na pedagogia social, mas é um novo lugar, né? Assim, é um se colocar, um se descobrir, se sentir mais capaz ali também. E teve gente comentando do Germinar, eu cheguei no Germinar com 28, então assim, eu tive a minha crise, na verdade, foi antes do 28, foi com 26, que eu larguei emprego, morava na Europa, larguei tudo, voltei sem saber o que ia fazer da vida. Fui estudar para concurso, que eu nunca quis fazer concurso. Fui estudar, fui fazer outros trabalhos, aí estava bem perdida, cheguei no Germinar. E aí comecei a encontrar um caminho assim também, né? E muita gente que chega no Germinar perdido é isso, porque descobre a antroposofia, descobre a biografia, descobre novas ferramentas, uma forma diferente de trabalhar, né, com organizações, mas Deu uma paradinha. abrem-se diversos caminhos ali também. A gente vê como que isso muda a vida das pessoas mesmo, que estão em busca de uma ressignificação pelo trabalho. E aí muita gente vem para o Germinar e aí vai fazer um aconselhamento biográfico, né? Porque abre uma porta assim e precisa aprofundar. Então, no Germinar a gente tem um módulo que é só de biografia, mas é o início, é o primeiro contato, muitas vezes, né, da pessoa com esse olhar para dentro. Então, ela precisa continuar esse caminho. E aí, a gente vai fazer formação, vai fazer o seu processo biográfico, né? Muito, muito rico isso. E, gente, eu tô vendo... Assim, de tem como muita achar coisa, né? Tem muita gente fazendo pergunta, né? Eu não sei, assim, o que eu posso fazer é como achar o lugar. Eu acho que a primeira coisa... Eu acho, né? É a experiência que eu tenho, né? E eu trabalho com isso, no fundo, né? Então, a primeira coisa é querer olhar para isso com sinceridade, né? E com honestidade. Pode ser que você precise de ajuda, né? É muito comum e é bom ter ajuda, né? Então, assim, faça um aconselhamento biográfico, é uma dica. Mas, assim, se você não está no momento e tal... Olhe com sinceridade para a tua biografia, olhe com consciência para a tua biografia. E assim, olhar com consciência, com sinceridade, não se chicoteie, não se julgue, não fique, mas eu fiz isso, mas eu sou isso, mas eu não sei o que lá das contas. Não, assim, eu fiz isso, tá bem. Eu não posso apagar isso, isso já aconteceu. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso pegar e fazer diferente se eu me deparar com uma situação diferente? Ou mesmo, o que eu posso resgatar, né? Uma vez aqui onde eu moro, eu passo sempre por... Eu reconhecia uma pessoa na rua e que eu achava que eu tinha feito alguma coisa não muito legal com ela. Um minuto. E aí um dia... você fez assim, né? Um dia eu tive coragem, parei ela na rua, eu falei, não sei se você lembra de mim, mas aconteceu isso entre a gente, eu queria te pedir perdão. De lá pra cá, ela falou, olha, eu nem lembrava, não sei o que e tal. Eu falei, não, mas assim, não importa muito se você lembrava. Importa um pouco que, assim, que eu acho que não foi legal e que eu queria te pedir perdão. E de lá pra cá nós ficamos amigas. Então, assim, o que você consegue resgatar, olhando com sinceridade para a sua biografia, eu acho que é algo que já é um caminho, né? E aí pode ser que você queira uma ajuda, e aí os aconselhadores biográficos têm muitos e maravilhosos pelo mundo, estão aí para te ajudar. Que é um olhar diferente de um olhar terapêutico, mas também ter uma terapia também é muito bom.
Já fiz esse processo também, super recomendo fazer, individual ou em grupo. Eu fiz em grupo, adorei. Tem o programa Germinar, que é o início disso, e tem as nossas lives que vão continuar aqui. Então, uma vez por semana, sempre quarta-feira, nesse horário, 8 e 8. E no dia 25, essa oportunidade de fazer a vivência, que vai ser focada na biografia. Então, venham participar. Não percam, continuem